Bom dia, Pai do Senhor. Bem, então, aqui em Isaías, no capítulo 8, é um texto longo, o capítulo 8, mas eu vou ler o 16 e o 20. Aqui diz assim: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E o 20 se refere a esse assunto também. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Outros textos diz: se não falarem dessa maneira, não verão nascer da manhã. São as versões que mudam, né? Mas, enfim. Então, nós vamos, para aprender bastante sobre esse texto, a gente, cantando o texto, fica, né? Então, a organista organizou. Sou da tontora, ali mudar, sou estudar. Sou da tontora, ali mudar, sou toda. Cantar umas 4 vezes, né? Que é assim, sou toda, guarda o testemunho. Outras versões diz, ata o testemunho. É como se fizesse uma ata, né? A versão francesa fala assim, envelopa o testemunho, pôr no envelope para enviar. Rotoon, que é selar. Isso aí já é no coração. E a Torá é a lei. Balimudá é uma palavra composta aqui, entre meus discípulos. Os discípulos é limude. Também talmidim. Limudim. Então aqui balimudá, que é uma palavra composta para dizer entre meus discípulos. Tá? Sem cantar com a voz e com o coração, com o entendimento. Então vamos... Está explicado para entender o que está cantando, tá bom? Agora, quem quiser estudar mais, é só gravar, repetir. É assim que eles aprendiam na antiguidade, entre nossos irmãos lá de Israel, né? Vamos lá. Sou toda a tontora, ali mudar, sou toda. Sou toda a tontora, ali mudar, sou toda. Mais uma vez. Sou toda tontora, ali mudar, sou toda. Amém. Podemos sentar. Então vamos expor esse texto da seguinte maneira. Primeiro, no contexto, se você ler todo o capítulo 8, fala a ruína dos reinos de Israel e Síria, é uma crise muito grande que tem ali em Damasco, Síria, Samaria, e misturado aqui várias coisas, não é? E depois Deus vai falar especialmente com os judeus. O que ele diz? Primeiro, o que Deus está mostrando é o seguinte: olha as nações em volta, como é que está a situação. E como é que você, como povo de Deus, está agindo. Então, dentro do texto fala, não diga que é conjuração, que eles dizem que é conjuração. Porque os pagãos, eles, tudo é maldição, tudo é
tudo é coisa ruim, né? Mas não diga que é maldição, que eles dizem que é maldição. Eu não chamei conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração. Não temais o que eles temem, nem tampouco vos assombreis. Quer dizer, é assim, você não tem que ficar indo pelo que pensa o povo fora de Deus, fora da igreja, vamos dizer. Porque aqui a história é o seguinte, o contexto, ele é todo judaico, não tem brasileiro nem argentino aqui. O Evangelho, Jesus disse, vai às casas perdidas de Israel. Foi primeiro para o judeu. As cartas de Paulo eram todas para judeu. E os crentes do primeiro século, 99,99 eram todos judeus. Então era tudo. Depois a porta se abre para nós, digamos. Quem somos nós? Nós somos o que uma vez, quando falaram com Jesus, uma mulher chegou, né? Uma mulher que tocou no manto de Jesus. E tão somente se eu tocar, serei curada. Jesus disse o quê? Não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Até tem gente que não gostou muito do que Jesus falou, mas, do ponto de vista ali, do contexto, nós somos cachorrinho. Você viu? Mas ela falou assim, mas o cachorrinho, ela nem se importou, não sei se ela entendeu muito bem a parábola, né? Talvez fosse uma pessoa do nosso século, um cristão meio raivoso aí, né? Uma pessoa lá da reforma, que qualquer coisinha arranca a cabeça um do outro, né? Então, já era bem capaz de dizer assim, que é isso aí? I'm not a dog, no. Eu não sou um cachorro, não. Né? Ele ia logo falar na hora, né? Cachorrinho? Como assim, cachorrinho? Nós somos romanos, né? Somos importantes. A mulher não deu bola para isso. Ela simplesmente creu e foi curada e saiu bem. Então, esses contextos, quando eu venho aqui no livro de Isaías, é mesmo para eles. Agora, quando então Jesus vai abrindo as portas na questão dos cachorrinhos, Samaria, para o centurião, vai trazendo os gentios. Gaster, que é um judeu muito inteligente da nossa época, ele disse o seguinte, Saul ensinava os crentes gentios a compreenderem e a agirem sob o conceito judaico da Torá. Tudo que Paulo diz ali, às vezes a pessoa pensa, né? Falou para nós, assim, nós somos... Está ali na mente de Paulo, essa história dos outros povos. Eram os judeus que estavam em Roma. Depois ele vai para o gentio, porque os judeus era meio difícil, né? Hoje estão se convertendo. Quer dizer, estão aceitando o Messias, outros não. H. Stern disse isso. A compreender e a agir sobre o conceito judaico da Torá e sobre o conceito judaico do Messias. É porque Jesus era um judeu típico, não era nem brasileiro, não era italiano, era judeu mesmo. Então, quando você vê as pessoas odiarem o judeu, é um perigo, um problema. Porque, por associação, termina odiando Jesus e tal. Geralmente, o pessoal que odeia judeu também, geralmente odeia Jesus também, né? Estão sempre lá fazendo alguma estripulia. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar dentro do texto e o seu contexto é na hora de que está mesmo o que nós cantamos. Primeira coisa é ata o testemunho. Quer dizer, você sabe o que é isso? Não é um texto simples, mas o que é guarde o testemunho? A pessoa pode pensar muita coisa, né? Eu garanto que cada um está pensando uma coisa. Se você ler, então, aqui, liga o testemunho, ata o testemunho, muitas versões. Depois, liga o testemunho, mais um sentido, não é? A atestação do testemunho, a atestação daquilo que você está lendo, também não é tão simples. O que é o testemunho? Vocês estão pensando, alguém quer dizer o que é?
A pessoa fala, testemunhar no fórum. Chega até a ser isso também. Mas o que é o testemunho? A arca, primeira coisa, você lembra da arca. A arca do testemunho. Testemunho de quem e do quê? Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, não é? Tinha um vaso de ouro com maná e tinha as tábuas da lei. É testemunho de quem? Do próprio Deus acerca dele e do seu povo. Entendeu? Veja que nós olhamos o Antigo Testamento e pensamos assim, bom, tem bênçãos aqui, né? Os cristãos falam, todas as bênçãos que estão na Bíblia agora são dos cristãos. Ninguém mais tem direito. Era do judeu, mas eles perderam o direito. Essa conversa, ninguém pode dizer isso, mas pertence aos gentios e todos que crerem. Creu, tudo bem. Então, é um profeta falando o que Deus está falando para ele. Ata, liga, guarda o testemunho. O que significa? Significa o seguinte, todo cristão, todo judeu, cristão, não, cristão, judeu cristão, e os cristãos em geral, tem que guardar essa referência que é a base principal da sua estrutura de vida religiosa. Sem isso aqui, não existe. Não tem como você pensar em cristianismo sem Jesus. E Jesus não fundou o cristianismo. Está certo? Não tem como você pensar em salvação sem pensar nos judeus. Tem? Não. Quem que disse isso? Você lembra? Às vezes você, né? Olha, volta lá na mente. O que disse Jesus? A salvação vem dos... Não vem dos italianos, né? Interessante. Não vem dos italianos, não vem dos assírios, não vem dos gregos, vem dos judeus. Por que Jesus disse isso? Se não viesse dos judeus, ele diria. Mas como é que... Ele disse o que era verdade, ele era judeu. Então ele disse, a salvação vem dos judeus. De forma que quem é salvo tem a mente voltada sobre esse conceito de vida. Que, se você fizer o paralelo com as pessoas que viviam fora de Israel, como é que eles viviam? Viviam na conjuração lá, de superstição, consulta a médiuns, o que ele disse, que chirreio e murmúrio em estudante, eram os profetas religiosos, a espiritualidade, a maneira de viver dos gentios. Nessa época aqui de Isaías, os estrangeiros em volta de Israel. Quem eles consultavam para determinar o modo de vida? Os adivinhos, os feiticeiros, hoje seriam os feiticeiros, né? Os que eles iam consultar, então eles fazia lá, falava entre os dentes lá, claro, para enganar o tal. E Deus falou, olha, aquilo está errado e aqui está certo. Você não tem que ficar olhando para aquele tipo de comportamento. Então tinha que ver, refletir no quê? A base para a nossa reflexão é o teudá. O testemunho, diga o testemunho, guarde o testemunho. Se você for ampliar, às vezes está dando o que está dando dentro do verbo, né? Guardar, então um verbo, uma ação verbal. Guarda o testemunho. O que seria? Está lá a vara de Arão que floresceu. O que é que ela diz? Você tem que ler assim. Porque senão você vai ler como você lê quando você olha um objeto decorativo. Né? Então, os pagãos, os ídolos do pagão. O que o profeta está dizendo? Que na verdade aqui seria Deus dizendo, né? Isaías, o que diz? Guarda
o testemunho, teu dar. O que tem lá? A vara de Arão floresceu. Qual é o significado da vara de Arão que floresceu? Foi um problema que surgiu lá no sacerdócio, não foi? Eu acho que tinha uns lá que também empurrava lá, queria ser o sacerdócio. Falou, a vara que floresceu é essa aí que eu escolhi. A vara de Arão floresceu, amendoeira. Então, a primeira coisa que Deus disse, assim, presta atenção na questão do sacerdócio, tem que ser zeloso na questão do sacerdócio. Por isso que existem os ministérios, né? Até uma certa organização. Não é uma esculhambação ministerial, quer dizer, a pessoa assim, não, a igreja evangélica, todo mundo prega, todo mundo canta, a casa da, né? Na minha casa todo mundo dança, todo mundo samba, todo mundo não sei o que. Então a música assim, então. Então a pessoa assim que a igreja é mais ou menos aquele samba lá, né? Na minha casa todo mundo, não sei, brega, dança, pula. Não, tem que ver se há o ministério. Olhar isso, né? Tem que olhar a vara de Arão, a amendoeira. Engasgar com água não é fácil. Né? Depois tem a tábua da lei. Você vê que fala o testemunho, tem a tábua da lei dentro do testemunho. E depois manda selar a Torá. Você vê? A tábua da lei, especificamente o 10 mandamentos. As tábuas da lei, de pedra, né? Estava lá dentro. É que a pessoa lembrar como é que eu conduzo a minha vida. Essa era a questão. O 10 mandamentos não é só a pessoa assim, não matar, ficar pensando nisso. Tinha um conjunto de coisas que a pessoa vivia ali. A tábua da lei, a vara de Arão e o maná num vaso de ouro. O que significa o maná? Providência divina. Deus que cuida, afinal de contas, se você, às vezes você, por exemplo, você tem muitos bens, Deus te proveu, e você também consegue muita coisa, e mantém tudo em ordem e tal, você come, bebe, vive, tal, é o maná, alimento, que Deus provê, através de diversas formas, trabalhando de uma forma ou de outra, um trabalha de um jeito, trabalha de outro, tal, tá certo? Então é para você lembrar disso, lembrar que depende de Deus. Então, primeiro, guarda o testemunho. Essas coisas têm uma mensagem de Deus para cada um de nós. O maná tem. Jesus disse, eu sou o maná que caiu do céu. Você vê que Jesus, ele usa todas as figuras de linguagem, metáfora, não é dos gregos, dos assírios e tal, é do judeu mesmo. Ou não? Maná, pega lá o que Jesus falou. Eu sou o maná que desceu do céu. Maná está onde? Está aqui. Maná está no testemunho. Então você olha o maná, você lembra de Jesus. Você entendeu como é que é a cognição da inteligência para você entender o que lê, o que significa em relação às outras pessoas. Então, Deus é quem cuida. Se você se organiza, Deus provê para você de uma forma, digamos, mais tranquila do que a pessoa que trabalha das 6 às 6, volta às 7 para fazer hora extra até às 10 e nunca dá conta do serviço e o que ganha também nunca dá. Você já viu essa história? O judeu não faz isso. Quando o sol começa a se pôr, já para. Né? Às vezes o sol começa a se pôr 12:01. Sexta-feira, você faz a opção até às 5 horas. Aí você pensa assim, bom, Deus abençoe, as coisas andam.
É tão sério essas coisas que há pessoas que trabalham tanto que ficam doentes de trabalhar. Compra revista super interessante para você ver. A porcentagem de pessoas com problemas mentais, porque trabalham demais, estão estressadas, não é? Trabalham demais, e depois vai gastar o que ganhou lá com a Steph, fazer consulta lá. Que eu estou cansado, né? Sabe por quê? Estou estressado. Uma vez o diretor lá da Engindo perguntou, o Dado, né? O Dado, eu andava de bicicleta com ele, ia na casa dele tomar café, Carlos Eduardo. Ele falou assim, por que você, todo contador, trabalha até 10 horas da noite? Por que você não trabalha até 10 horas da noite? Falei, boa pergunta, porque eu me organizo. Chego cedo, trabalho, não preciso vir à noite. Quem vem à noite é para mostrar serviço ou porque é bagunçado. Então, a pessoa passa o dia inteiro tomando café, contando piada, quando chega de 6 horas, não terminou o serviço, aí volta, fica até 10 horas da noite. E fica, estou cansado, estou cansado. É porque você é desorganizado, não é? Dá uma olhada na sua vida para você ver. Se você estiver fazendo isso, você está fora do testemunho. Não está guardando o testemunho. Se você se organizar, você não vai ter problema. Deus provê. Não quer dizer que você vai ficar em casa e falar assim, Deus provê, então está por aqui, ó. Não vou fazer mais nada. Então Paulo disse, aí também não. Tinha um pessoal assim lá naquele tempo. Quem não trabalha, não coma. Aí, opa, é ser organizado. Então Deus está lembrando aqui, para guardar o testemunho, você ter na mente esses princípios. Esses princípios são princípios de vida. Porque, olha, eu não fico olhando ali os vizinhos, não. Tem gente que é o seguinte, é cristão, e não sei o quê e tal, mas para ter uma boa vida, lê Schopenhauer. Como ser feliz? Vai ler lá no Schopenhauer, no Sartre, né? Eu vou seguir exemplo. Sartre era uma pessoa que nunca escovou dente, você sabia? Perdeu todos os dentes do Sartre. Era uma bagunça a casa dele, entendeu? Então, vai lá ver o que ele pensava, Schopenhauer, como ser feliz com Schopenhauer. Basta você ver o testemunho. Quer dizer, Deus deu uma coisa mais simples para a pessoa ser feliz. É isso. Quer dizer, o testemunho, guarda o testemunho, se você quiser ser feliz. Tudo bem, dá tudo certo. Não precisa... você lê Maxwell, 200 páginas de como trabalhar e ser feliz. Então, de gente que leu lá, está tudo no psiquiatra, no psicólogo, né? Para curar a mente. Uma grande porcentagem de brasileiros estão com problemas mentais de tanto trabalhar. Entendeu? Professora, tem um monte de professora doente, que fica ruim da cabeça. E tem mais. Pastores. Sabe quais são o maior número de pessoas que ficam atrás do psicólogo, do psiquiatra, para curar a cabeça que ficou meio do padre? Pastor. Fica lá no psicólogo. Aí o psicólogo fala assim, você, tudo bem, crê em Deus, né? Mas o Satanás, vocês esqueceram, vai seguir Deus. O psicólogo precisa lembrar, às vezes, o pastor. Segue Deus, né? Aí o pastor fala, olha, é verdade. Teve um irmão que falou assim, que passou um tempo com medo, passando com tormento. Aí foi no psicólogo, o psicólogo falou que ele teve um problema quando era criança. Tudo bem, mas se você teve um problema com criança, você vindo no culto, você pode ser curado. Quem que não teve? Quem que não brigou? Lá em Pernambuco, as crianças brigavam. Era buia, sabe o que é buia? Você atracava e rolava no barro, tapa na orelha de todo mundo. Até 10 anos, depois eu converti, eu parei, mas eu gostava de uma briga, de trocar soco. Parei com 14 anos. Aí eu falei, não dava certo. Era buia. Mas não precisa ir no psicólogo, precisa?
Agora, é evidente, tem gente que teve trauma seríssimo quando criança, né? Tem gente que foi violentada por pais, que é um absurdo, padrasto, é umas coisas loucas, não é, Esther? Coisas assim, se é possível acontecer. Tem, diz que tem que ver, né? Aí talvez tenha que ir. Quer dizer, mas se você segue aqui o que Deus falou, o que Jesus também falou, porque Jesus, por isso que ele disse, ele não veio abolir a lei, veio cumprir. Cumpriu. E repetia essas coisas. Porque senão nós ficamos sem lei. Isso, temos a lei de Cristo. A lei de Cristo inclui muitas coisas que estão, evidentemente, no Antigo Testamento, sem dúvida. Principalmente essa questão de guardar o testemunho. Isso é a primeira coisa. O segundo item, sela a lei, Hatoon Torá. Esses são os aspectos de progressão do conhecimento. Jesus passou por esse tipo de treinamento, né? As primeiras coisas que eles faziam, os judeus, o Bet Sefer, a casa do livro. Depois, Bet Talmud, que era a casa do aprendizado. Até 6 a 10, eles estavam lá na casa do livro. Por isso que nós temos escola dominical para criança que não tem, cujo pai não são crentes, que não tem tempo, enfim. Nós temos, não temos aí? Não temos, então. Esse é o Bet Sefer, o Bet Talmud, casa do ensino. Jesus passou por isso. Estudava. Bet Sefer, casa do livro. Hoje, as pessoas não gostam de ler. Eles eram obrigados a ler, incentivados a ler. Ficar na casa do livro. As pessoas, às vezes, dão um celular para a criança quando é pequena, mas não dá um livro. Aí, você já está no caminho da estresse, né? Então, a pessoa tem que ter essa progressão. Jesus passou por esse tipo de ensino. 6 a 10, ele já sabia os livros principais. Depois de 10 a 12 anos, já conhecia tudo. E olha que não tinha, às vezes, muito caderno, mas a pessoa repetia. Por isso que, antigamente, quando se estudava, eu lembro que, quando eu estudava, quando eu era pequeno, a gente decorava o ABC, né? Não era, não? E decora, vai de novo, tabuada. Depois surgiu os ensinos modernos, que não tem que decorar nada, mas ninguém aprendeu mais nada. Porque lê, mas não sabe o que leu. Você leu, o que é que você leu? Não sabe. Tem professor formado, não sabe o texto que leu, pela técnica que tem hoje, que não pode decorar. Entendeu? Liga, faz assim, homem, árvore, tracinho seguinte, rio, ambiente, sei o quê. Né? Depois a pessoa lê um texto, e enfim, o que você leu? Não sei o que eu li. Chama-se problema funcional, analfabeto funcional, porque lê, mas não sabe o que leu. Mas aqui Jesus e todos os judeus, com 6 e 10 ali, sabiam o que leu. E Jesus, evidentemente, separadamente, né? Ele foi lá e deu aula para o pessoal. Quando eles terminavam o estudo, eles escolhiam o rabino. Aí o rabino chegava, vamos ver se você aprendeu mesmo. E era um durão, era Hillel, tinha um que era Hillel e Shammai, por assim, tinha 2 famosos. 2 famosos, Hillel e Shammai. É isso mesmo? Shammai, isso, o professor disse lá. Eles seguiam, e eles eram exigentes. Nem todo mundo se tornava discípulo deles. Tinha um que falava, você vai fazer outra coisa, você não vai poder ser meu discípulo. Jesus não foi escolhido nenhum deles, porque ele sabia mais do que os mestres. Então, Jesus, ele não foi falar para chamar ele, falou, posso ser seu discípulo. Mas ele parece que gostava muito do Hillel, porque ele cita o Hillel, que talvez cita Confúcio. Isso era uma coisa do domínio público.
do conhecimento histórico. Perguntaram para Hilel, diga a Torá em uma só palavra. Então, ou uma frase. Aí Hilel falou, olha, ama o teu próximo. Não faça a alguém aquilo que não queira que faça a você. Quer dizer, não faça o mal a alguém que não queira que faça a você. Essa é toda a Torá. O resto é comentário. Vá e aprenda. O que é que Jesus disse? Exatamente isso. Ele dá a entender que Jesus preferia Hilel. Não expressamente, não escreveu, Hilel é um bom rabino, não é? Mas ele repete o que aprendeu ali com Hilel, ele ficava olhando os mestres. Então, a segunda coisa, né, que é sela a lei, que é a Torá, sela a lei, a Torá entre meus discípulos. Tem alguns textos que diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Você percebe que, primeiramente, guarda, dá muita impressão que é uma coisa do intelecto, da cognição, né, cognitiva. Você guarda, mentaliza, repete, etc. Depois ele vem, que esse segundo ponto, sela a lei, Hatoon Torá. Selar é mais difícil, porque selar vai bater um carimbo. Isso é uma operação, eles faziam, o mestre, repetindo, para selar no coração do discípulo. Isso você percebe também no texto, que diz que é meus discípulos, não é seu não, nem são meus. Tem muita gente que fala discipulado, já conheci pessoas que faziam discipulado, o Antônio Carlos, né? Você não lembra, então tu falar o nome dele. Fala, meus discípulos não vão. O seu, né? Os de Deus vão, né? Porque a pessoa faz e domina sobre aquela pessoa como um senhor. Está errado. Discipulado é fácil, mas precisa saber fazer. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Discípulos de quem? De Deus. O que é que Deus quer? Que você seja discípulo de Deus. Isso é antigo, hein? Às vezes o pessoal fala assim, não, discípulo é coisa nova. Não é nada, isso é antigo lá, no tempo de Isaías. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Deus tem discípulos. É mais do que membro de igreja, visitador, desigrejados, etc., que tem até agora desigrejado, que é discípulo de si mesmo, né? Adora o Deus interior, que nem... Eles gostam do Deus interior. Sabe por quê? Porque é adorar a si mesmo, né? Chesterton dizia, aquele que adora, João que adora o Deus interior, é João que adora João, o Deus interior. O Deus dos desigrejados, né? Adora Deus que está no meu interior, que é escondido aqui, ó, por aqui. Tranquilo, né? Então, dos meus discípulos, o que é que Deus quer? A mesma coisa que Jesus quer. Discípulos. Os talmidim. Se você olhar todo o Antigo Testamento, a Bíblia, etc., você vai ver que ela gira em torno de fazer discípulo. Não é outra coisa. Não é... Você pode fazer um grande evento, lá encher o campo comercial com 10 mil pessoas. Se você não fizer discípulos, é possível que você perca 99%. Sabe de onde anda? Por isso que eles criticaram o Billy Graham. Na reunião que eu fui, ele disse, mas acontece o seguinte, o Billy Graham recomenda que as igrejas reúnam as pessoas com equipe e façam equipe de estudo. Ele falou, eu não faço discipulado. Não tinha como o Billy Graham fazer discipulado. Como? Só se ele ficasse das 7 da noite até 7 da madrugada pregando. Não tem como. Ele dava o toque transformador. A pessoa ia lá e fazia daquela pessoa um discípulo de Deus. Nossa, ser discípulo de Deus, hein? Legal, né? Foi aqui que ele falou. Entre meus discípulos, os Lamidim, que é o Balimudá. Balimudá, porque é uma composição de meus discípulos, né? Estava explicando para a organista. Entre meus discípulos, tem texto que fala no coração dos meus discípulos.
Então, o terceiro item, entre o meu discípulo, que já estava entrando no terceiro item, né? Então, você tem que ver esse conjunto de coisas que vai fazer a estrutura da sua fé. Às vezes até não é tão complicado ser cristão, não é? É bem simples. Se for ver o Evangelho, era tido, ensinado como uma coisa simples. Ele não, por exemplo, divindade de Cristo. Tem que acreditar, que não acreditava. Tinha um judeu que acreditava, tinha um que acreditava. Não precisa aquele concílio de Nicéia, Osia, Memosia, não sei o quê, mesma natureza. Aquilo vem depois. Basta ler João. Eu e o Pai somos um. Não precisa ficar atrás de a mesma Osia, a mesma natureza. Né? Que tem o Tertuliano no concílio, porque é da mesma natureza. A mesma Osia, o Pai tem a mesma Osia do Filho. Se lê lá, eu e o Pai somos um. Você não entende o que significa? Tanto entenderam que quiseram apedrejar Jesus, não é mesmo? É um sinal de que entenderam. Então, você vê que o Evangelho termina sendo uma coisa simples. O que, por exemplo, o significado sela a Torá no coração dos discípulos, a Torá não é os 10 mandamentos, é um modo de vida. Por isso que Paulo falava para os gentios. Agora, ele dizia, olha, vocês têm coisas que vocês não são obrigados a seguir, não. Tem recomendação. Não era a pessoa seguir o judaísmo, mas a maior parte das coisas era. Às vezes você vê esse vídeo, a pessoa falando, às vezes pessoas importantes, porque o sábado, então, não sei o quê, porque guardar o sábado, nem guardar, nem deixar de guardar. Paulo é o seguinte, quem guarda, para o Senhor o guarda. Se você não guarda, guarda o domingo, para o Senhor o guarda e deixa de criticar a vida dos outros. Eu fui lá no Peru, né? Preguei numa igreja adventista. Eu estava até preocupado. Depois eu vi ele pregar, eles pregaram livremente. Eles guardam o sábado. Mas quem não quiser, guarda o domingo também. Então, é até legal, porque eles guardavam o sábado e o domingo. Olha que bom. Não. Eu preguei, eles pregaram, foi que coisa. São livres. Na colonização do Brasil, os escravos preferiam trabalhar para judeus. Sabe por quê? Não trabalhava de sábado. E já para os católicos, eles trabalhavam de segunda a domingo, porque, sabe, não pode folgar no sábado, porque o judeu guarda o sábado. Então, nós não guardamos porque não somos judeus. E fazia o pobre do escravo trabalhar segunda a domingo. Aí eles preferiam ser escravos do judeu, porque chegava de sexta, punha roupa nova e acabou o dia. E eles ficaram mais ricos do que os católicos. Por que será? Vários motivos, né? Primeiro, descansava, né? A pessoa que trabalha, fica estressada, depois já não vira um zumbi, não faz mais nada. Não produz direito. Então, entre os meus lamidins, você prestou atenção? Como o Evangelho é simples, a Torá não era só os 10 mandamentos. Era um modo de vida diferente dos assírios, dos damascos, daquele povo louco lá, tudo era conjuração, vivia com medo de superstição, amarrando fitinha. Né? Você viu, tem gente, o Maduro está cheio de fitinha vermelha, tem outros também que está cheio de vermelha. Tem pessoa que segue o presidente e tal, tudo com uma coisinha aqui vermelha para tirar medo. Para que serve? Não sei. Para tirar azar, tirar medo, espantar mal olhado, né? Tudo com fitinha. Então, eu falei assim, não chame conjuração, que eles chamam conjuração. Eu vou usar fitinha de nada. Isso é símbolo da cruz, aqui é um símbolo. Né? Para você, é símbolo de cristianismo, a cruz, dele Davi de Israel e tal. E, na questão da raiz da palavra testemunho, você vê que é testemunho, o teodá, é uma raiz de ud. São 3 palavrinhas, 3 letrinhas,
que significa admoestação. Então, por exemplo, guarda o testemunho, as admoestações. Se você vê lá, tem muita coisa, que são assim, faz, quem não quer, não faz. Mas, por exemplo, carne de porco, eu prefiro não. Tocinho, também não. Fazer testemunho, eu não gosto desse tipo de coisa. Churrasco que eles fazem e não faz churrasco, é tudo com sangue, não é? Que eles falam? Então, a Bíblia diz, não comia carne com sangue. Aí você diz, mas eu sou cristão, agora que eu vou comer mesmo. Você pode até comer, problema seu. Mas com certeza você vai pegar alguma enfermidade, pode crer. Por isso que tinha um mandamento. Não comer a carne da ovelha com o próprio leite da ovelha. Você não acha isso meio esquisito fazer isso? Cozinhar a carne da ovelha no leite da ovelha? Não é, não? Alguma repugnância tem. Deus fala, não faça isso, não é? Quer dizer, são coisas, mas o gentil fala assim, não, eu sou gentil, eu vou comer churrasco. É problema seu. Eu fui não quer dizer que é para o inferno nada, eu fui na casa de um arquiteto, aí estava fazendo churrasco. Aí veio aquele churrasco primeiro, não, põe passar de novo. Eu não vou comer esse negócio, não é? Não como. Então, tem que, se é churrasco, tem que assar direito. Aí faz direito, aí tudo bem. São coisas mínimas, não é? Então, às vezes, pessoas que não bebem uísque, bebida destilada, está até se escapando da morte. Você viu como é que está aí? As bebidas destiladas? Tudo envenenada, já morreu mais de 100. Quem gosta do uísquezinho, com gelo, limão, faz assim, põe açúcar e toma, morre. O crente mais ortodoxo fala assim, vou tomar isso não. Vive. Não é? Então, você vê. Isso aí é a palavra essas palavras que vêm formar o vocabulário hebraico, eles vêm dos assírios, dos árabes, entendeu? Usado também para festival, Salmo 18, 6 fala, chega aos seus ouvidos o meu clamor, é um significado de interiorização. Não é? Agora, além disso, irmão, tem uma exortação depois, que no 8:20, não é? O versículo 8:20, ele diz o quê? Olha aqui, 16, 17, 19, 20. A lei está craseado esse A, quer dizer, para a lei, 20. E ao testemunho. Você vê, aqui é Deus falando, não é? Você vê como Deus resumiu a coisa? Jesus também não fez isso? Porque Jesus dizia para os rabinos, meu fardo é leve. O dos rabinos era pesado. Tinha gente que ia lá e falava, você não serve, você não aguenta o fardo, não. Está fora. Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tinha muito mais discípulos do que o Shammai e o Hilel. E foi 8:20. A lei, referência, craseado, e ao testemunho. Então é uma coisa. Se eles não falarem segundo esta palavra, tem texto que diz isso. Você vê com as versões, tradução é um negócio sério. Mas também não quer dizer, está errado, não sei o quê, anticristo. Tem gente que fala assim, versão perfeita, com original, traduzida, não sei o quê, batista, não sei o quê. Gente, eu leio tudo quanto é versão, católica, espírita não, né, claro, né? Católica, grega, francesa, italiana, português, umas 10 versões, não tem problema nenhum. Se você ler assim, se não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles, tem um sentido. Se não falarem segundo essas palavras, não verão o amanhecer. Fica na obscuridade, fica na escuridão, nunca o dia amanhece. Você já imaginou? Se você está dormindo, acorda 3 horas, 4,
e nunca chega a 6. Que horror! É o que diz o texto. Quer dizer, ele nunca vai ter a mente esclarecida. Se você se reportar à Torá e aquilo que... a manifestação de Deus, ó, a vara de Arão, tábua da lei e o maná. Essas 3 coisas foi dada para a pessoa lembrar. Provisão, a maneira de viver e o sacerdócio, a religião. A pessoa tem essas coisas para viver. A religião faz parte da vida. A vara de Arão que floresceu. Cherchet dizia que não se explica a sociedade, a humanidade, a história do mundo, a história universal, sem considerar a religião dentro do contexto. Não tem jeito. Historiador que fala, mas não coloca a religião, ele não consegue explicar. Tem que ter religião. Desde o homem primitivo, o homem da caverna e tudo. Então, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo estas palavras, não há luz neles. A luz em Schopenhauer, tem até uma luzinha, dá para você ver. Aristóteles tem as coisinhas assim, né? Platão tem muita coisa filosófica, bonita, eu gosto. Mas para a vida não tem. Vamos dizer assim, um termo, Yahvé e Jesus. Para a vida é ali. Agora, para discussão, né, professor Mateus? Legal, né? Platão, né? Bom, legal. Explicação sobre a vida, sobre a morte, sobre luz, Schopenhauer, sobre ser feliz. Às vezes eles falam o que Jesus falou, mas parece que é eles que estão falando, né? Tem uns que falam assim, eu estou falando do amor, mas não é como cristão, falando do ponto de vista humano. Mas não tem como escapar. O amor de Deus foi derramado nos corações de toda a humanidade. Portanto, os filósofos eles tentam, mas não conseguem. A gente lê, cultura geral é importante, mas não vai dar vida, não. Muito difícil. Às vezes a pessoa capenga, caminha, mas não tem a vida. Só Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ver? Eu estava vendo agora, não sei se é do Truth Social, que é do Trump, né? Eu estou lá nessa coisa dele lá. Site, não sei o que é. Chama site, né? Um professor da USP lá nos Estados Unidos pegou o chumbinho e jogou numa sinagoga. Professor da USP, essa USP aí. Prendeu ele. Como é que um professor da USP tem a mente, né? Judeu, então vou jogar. Para que ele está pensando isso? Não devia, sabe que esse pessoal aí, né, que são contra, não devia tomar vacina Sabin, não é mesmo? É do judeu, faz mal, ué. Quando é criancinha, não, isso é do judeu, não vou dar, não. Vou dar lá do MacGregor, lá da Covid, dá aquela lá, para a criancinha, dá, né? Vacina Sabin, não. Que isso, né? E outras coisas, né? Quer dizer, quem é que ensinou isso? Foi Deus que ensinou para eles. Agora, então, não verão a luz da manhã, se não prestarem atenção. Vamos ficar de pé? Vamos ler aqui, irmãos, olha. Essa aqui é uma leitura da tradição, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Pai, Senhor, irmãos. Pai, no nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por esse suco de uva, que ele seja verdadeiramente o teu sangue, ó Pai, e que venha nos trazer cura nesta manhã, em nome de Jesus. Agora, depois eu falo. Senhor, meu Deus, muitas e muitas graças te dou, Senhor, por este pão que representa o corpo de Jesus Cristo. Eu te louvo e te dou graça, em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. Amém.
Levante a mão e diga: graças te dou, ó Pai. Amém. Podemos sentar. Nos guarde pelo seu poder, protegido, abençoados, desfrutando dos seus cuidados. Nos guarde pelo seu poder. Vamos ficar de pé? Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e convosco permaneça hoje e sempre.